Nessa última lição da aula, nós vamos reunir tudo o que a gente aprendeu nas outras lições para entender como traduzimos esse trabalho todo nas atitudes, no comportamento e na fala dos nossos personagens. Porque não adianta você dedicar tempo criando todos os detalhes da história de vida do seu personagem, do nascimento ao ponto que sua história começa, se nada disso for visto no personagem, se o leitor não perceber isso durante a história. A verdadeira prova de um bom personagem é a sua capacidade de mostrar para o leitor de forma rápida e orgânica e natural quem é ele e por que ele é do jeito que é. E isso nem sempre é tão simples quanto parece. Quando criamos novos personagens, nós temos que pensar como a personalidade histórica desse personagem vai vazar através dele, ou seja, como os leitores vão conseguir entender esse personagem através de como ele age, do que ele fala, como se veste, etc. Podemos separar essa questão de duas maneiras: como o personagem se comporta psicologicamente e como ele é visualmente. A maneira como o personagem se comporta psicologicamente vai ser transmitida através de suas atitudes, ações e fala. Esses são elementos importantes porque um personagem bem construído é aquele que o leitor, mesmo que não consiga prever as ações do personagem, entende que aquelas decisões fazem sentido dentro do personagem que foi apresentado até ali. Uma coisa que é mais comum do que se pensa é um autor querer forçar determinada direção para uma história e aí faz o personagem agir de uma maneira que ele não agiria. O leitor consegue perceber isso, especialmente se é um personagem que ele gosta e no qual investiu bastante tempo de leitura. O caso da fala é importante também, pois não só a forma como fala, mas o que fala faz toda a diferença. O personagem é um snob elitista, então ele provavelmente não vai usar gírias, ele vai evitar contrações tipo né, por exemplo. É uma pessoa que vive nas ruas, então provavelmente ele não vai falar como um personagem de Shakespeare. É claro que eu estou dando exemplos genéricos do que seria a tendência em personagens como esses, mas aí é que entra o que eu falei sobre a importância do caso da fala. Se o seu personagem é um morador em situação de rua que tira renda declamando trechos de Shakespeare desde que encontrou lá numa caixa de livros né, os vários livros do autor jogando no lixo, provavelmente esse personagem vai ter um vocabulário um pouco melhor ou muito melhor, né, que as outras pessoas em situação de rua. Isso já afeta completamente os seus arredores. Se ele fala diferente das pessoas com quem ele convive normalmente, ele não vai ser só mais um. Pode ser que os outros moradores de rua o vejam como o intelectual das ruas e o respeitem, ou pode ser que considerem que ele é uma piada por ser assim. Independente disso, ele vai se destacar de alguma maneira. Da mesma maneira, pessoas que passam na rua e interagem com ele vão notar que ele tem um vocabulário diferente. Não só dos moradores de rua, mas de muitas pessoas que se consideram cultas, já que os textos de Shakespeare possuem uma linguagem mais antiga que não é usada no dia a dia hoje em dia. Enfim, acho que deu para entender a ideia, né? Outra coisa que pode ser transmitida através da fala, mas também do comportamento, são traços de personalidade. Como, por exemplo, se o personagem é introvertido, extrovertido, se irrita fácil, se é calmo, se é corajoso, se é covarde, se tem características de liderança, etc. Esse tipo de característica tem que ser muito facilmente identificada no seu personagem. Se é uma pessoa tímida, dificilmente vai ser uma pessoa que fala bastante ou que toma iniciativa em qualquer conversa. Se é covarde, vai evitar de fazer qualquer coisa que ele acha arriscado, e assim por diante. Minha dica é: identifique três características-chave do seu personagem. De preferência, características que não estejam muito próximas de significado umas das outras. Por exemplo, honesto, corajoso, bem-humorado. Só com essas três características vocês conseguem derivar diversas outras e definir como o seu personagem vai agir e falar. Se ele é honesto, ele não vai mentir. Se é corajoso, não vai fugir de enfrentar situações difíceis. Se ele é bem-humorado, então sabe levar as coisas na esportiva e até mesmo fazer piadas. Disso podemos deduzir que ele provavelmente é extrovertido e comunicativo. Talvez até tenha boas habilidades de liderança. Mas, como é bem-humorado, talvez tenha dificuldades em dar notícias difíceis para as pessoas, como comunicar a morte de alguém. Talvez ele tenha até dificuldades de expressar sentimentos ruins, de chorar, por exemplo. E assim por diante. Olha só o que deu para a gente construir de um único personagem com apenas três características-chave. Uma outra maneira de transmitir a personalidade do personagem, especialmente numa história em quadrinhos, é visualmente, ou seja, usando elementos que são facilmente vistos pelo autor.
Nos quadrinhos, é muito comum os roteiristas estabelecerem certas expressões corporais específicas do personagem. Um exemplo ótimo é o Superman do Frank Kittley, que, quando está como Clark Kent, tem uma postura arcada que deixa ele todo desajeitado e mostra que é possível, sim, que ninguém saiba que Clark e Superman são a mesma pessoa. Uma outra coisa que roteiristas e artistas fazem com frequência, e eu acho uma ótima ideia, é estabelecer expressões faciais que são mais características ou mais prováveis do seu personagem ter. Por exemplo, se é um personagem bem-humorado, muito provavelmente ele sorri e ri com frequência e tem um semblante alegre. Se é alguém ranzinza, não vai sorrir com frequência, vai estar quase sempre de cara fechada e só mostrar os dentes se estiver irritado. Isso tem uma associação direta com a vida. Quem desenha e sabe a dificuldade que é fazer um retrato que realmente pareça com a pessoa que a gente está retratando. O que em inglês se chama de likeness, né? O semblante da pessoa. Isso porque quando a gente está desenhando uma pessoa para ela parecer exatamente igual, a gente não está desenhando só o rosto dela, a gente não está desenhando só as características físicas, a gente está desenhando também a vibe dela, como ela é. Então, se é uma pessoa que é alegre, fazer um retrato dela chorando ou séria não vai parecer tão real ou tão semblante dela do que um retrato dela mais relaxado, mais sorrindo, por exemplo. Né? E isso a gente pode relacionar com essa questão dos personagens, porque assim como eu comentei antes que o leitor percebe, se o leitor investiu bastante tempo num personagem, numa história, ele percebe quando o personagem age de um jeito que ele não agiria, ele também percebe se o personagem, né, seja protagonista ou quem quer que seja, usa uma expressão que não é tão comum. E essa é uma ferramenta que pode ser poderosa para o roteirista, porque se uma pessoa que está normalmente alegre, de repente na história parece triste ou irritado, é porque tem alguma coisa errada. E aí a gente já começa a criar uma história mais interessante. Por isso que também vale muito a pena estabelecer uma certa expressão geral, um tipo de vibe geral para o personagem. E podemos também, é claro, transmitir personalidade através das roupas e acessórios do personagem. Se você criar um adolescente que se veste com roupa social, terno e gravata, tem que haver um bom motivo, né? Porque adolescentes não se vestem assim normalmente. Se é um professor e ele se veste parecido com os alunos, o leitor vai entender esse personagem como o professor legalzão, que não é chato, ou como o professor perdedor, que se esforça demais. Claro que depende de como o personagem age e como as pessoas interagem com ele. E junto com o vestuário, você pode incluir acessórios que carregam certo simbolismo. Assim, esses acessórios conseguem fazer muito do trabalho pesado de caracterizar o personagem sem vocês precisarem ficar explicando por escrito. Se a personagem tem um piercing no nariz, o leitor vai entender ela como sendo diferente, atrativa, rebelde até. Se só usa saias super longas, é possível que entenda essa personagem como bastante religiosa. Se é uma personagem feminina que usa roupas consideradas masculinas, vai trazer a ideia de que ela é independente, que não liga para a opinião dos outros. Eu sugiro que você dedique um tempo para pesquisar sobre esse assunto, porque ele é longo demais para comentar de forma mais aprofundada aqui, mas pode ajudar muito na hora de criar seus personagens. Ah, e antes que eu me esqueça, não é porque esses elementos são visuais que eles são apenas tarefa do desenhista da sua HQ. É claro que ele vai ajudar, e muito, muitas vezes ele vai melhorar as suas ideias. Mas a base de referência vai vir de você, o roteirista. Por isso é importante entender também como a personalidade de um personagem se revela nos elementos visuais, como expressão facial, postura, roupas e acessórios. Comece revendo a lição sobre simbolismo da aula anterior, que já ajuda bastante. Antes de terminar, você pode usar a sua história do leite como exercício para essa lição, para variar, né? Reveja a história e se pergunte se as atitudes do personagem condizem com o histórico que você construiu para ele na outra lição. E aproveite também para avaliar se é possível melhorar esse quesito, deixar mais claro quem é o personagem, seja modificando atitudes, seja incluindo diálogos, seja mudando o jeito que o personagem fala, etc. Essa lição encerra a aula 8 do curso Escrevendo Quadrinhos. E por falar em escrever, a próxima aula é uma que eu tenho certeza que você, aspirante a roteirista de quadrinhos, estava esperando. Vamos aprender como produzir e formatar o seu roteiro de quadrinhos. Além disso, eu vou também trazer algumas ferramentas bem legais para ajudar na construção do seu roteiro. Te vejo lá.